Boa noite a todos, muito bem-vindos. Lembrando que todos nós somos instrumentos de Deus, todos nós temos coisas boas para doar. Então, na segunda parte, é a hora que a gente começar a comunicação com os espíritos que vêm aqui para receber ajuda no momento dos passes. Vamos mentalizar pessoas que a gente conhece, que a gente sabe que nesse momento estão precisando mais que nós, que a gente pode ajudar muito. É a nossa união aqui que vai determinar o resultado positivo de tudo aquilo que irmãos nossos precisam e que muitas vezes não têm oportunidade de estar num ambiente como esse. Toda enfermidade, o princípio dela é espiritual. Depois ela se manifesta no corpo físico. Então, muito bem-vindos, a gente agradece e nós vamos começar a nossa reunião. Muito obrigado. Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Continuando o Livro dos Espíritos, hoje nós temos 2 assuntos. O primeiro é esse daqui, nós estamos no 3º livro, As Leis Morais, capítulo 2, a Lei da Adoração, item 2, Adoração Exterior, segunda parte. 655. É repreensível praticar uma religião a qual não se crê no fundo de sua alma, quando se faz isso por respeito humano e para não escandalizar aqueles que pensam de outra forma? A intenção, nisso como em muitas outras coisas, é a regra. Aquele que não tem em vista senão o respeito às crenças alheias não faz mal. Ele faz melhor do que aquele que as ridicularizasse, porque faltaria a caridade. Mas aquele que a pratica por interesse e por ambição é desprezível aos olhos de Deus e dos homens. Deus não pode ter por agradáveis aqueles que aparentam se humilhar diante dele apenas para atrair a aprovação dos homens. Olha como que esse livro é fantástico. Olha como que a doutrina espírita traz um esclarecimento para nós. Os espíritos superiores que ditaram toda a doutrina para nós, eles procuram compreender as nossas necessidades espirituais. Nós estamos vendo em cima ali que muitas vezes acontece muito isso. Às vezes a pessoa, o pai, a mãe ou o avô, ele tem uma determinada doutrina, por exemplo, ele é católico ou ele é evangélico. E às vezes o filho, o neto, quer seguir uma outra doutrina. Mas por respeito ao pai, a mãe ou o avô, mesmo contrariado, ele vai aonde o pai vai. Então ele está fazendo aquilo em respeito ao pai, a mãe ou avô. É compreensível, nós estamos vendo aqui. Aquele que não tem em vista senão o respeito às crenças alheias não faz mal. É um respeito que ele tem, só que ninguém pode violentar a consciência de ninguém. Muitas vezes nós queremos impor alguma coisa para alguém, ele pode, por respeito, por compreensão, por educação, concordar conosco, aparentemente. Mas no fundo ele sabe da convicção dele. É uma coisa muito interessante isso daí. Muitas vezes a pessoa, ele já tomou uma decisão na vida dele, mas ele vem conversar com alguém para ver o que aquela pessoa fala, mas a decisão dele já está tomada. O que você acha? Você acha que eu devo fazer ou não? Mas ele já tomou a decisão. Então tem tudo isso daí. Agora, muitas vezes, isso acontece muito quando a pessoa, ele acha que ele é o dono da verdade. A melhor doutrina é aquela doutrina, a gente sempre comenta, que muda o homem para melhor. Quando o homem se transforma em qualquer segmento religioso, ou mesmo sendo ateu, dizendo que não acredita em nada, mas isso não existe. Isso é sempre da boca para fora. Porque quando a correia aperta, quando a pessoa chega no fim da vida e ele começa a ver que a medicina não consegue resolver muitos problemas físicos dele, ele procura ajuda espiritual. Então aí ele vê que tem alguma coisa a mais. Muitas vezes o espírita achando, porque a doutrina espírita é filosofia, é ciência, é religião. É uma ciência avançada. É uma filosofia de vida porque faz com que a gente passe a entender a nossa vida. E é uma religião porque é só uma filosofia.
E um segmento correto na nossa vida leva a gente à religião. A gente vai ter uma fé raciocinada. Nós não vamos crer porque alguém falou. Nós vamos questionar. É uma doutrina de questionamento. Nós precisamos ver, não é porque eu estou falando aqui que devam acreditar. Vamos pesquisar, vamos analisar a nossa vida, aquilo que passa conosco. A gente falar de Jesus é uma coisa, mas assimilar aquilo que Jesus trouxe é que é o importante para nós, em qualquer segmento, aonde a gente estiver. Isso é que é importante. Então, está aqui, né? Mas aquele que a pratica por interesse ou por ambição, existe muito isso daí, é desprezível aos olhos de Deus e dos homens. Deus não pode ter por agradáveis aqueles que aparentam se humilhar diante dele apenas para atrair a aprovação dos homens. Quantas falsas humildades tem? A humildade, ela não é a pessoa não ter posse, não é a pessoa estar numa posição social inferior, se é que isso existe, porque nós estamos na Terra ainda, nós consideramos muita posição. Muitas vezes, quando alguém vem conversar conosco, e ele sai, aí chega outro, quem é? A gente fala, esse é dono de tal coisa, esse é fulano de tal. Nós não vamos falar, esse é uma pessoa do bem, entendeu? Está no livro dos Espíritos, está no Evangelho segundo o Espiritismo, que um homem, mesmo que ele não tenha um passado que vai transmitir alguma coisa boa, que ele foi uma pessoa lá atrás, que ele infringiu todas as leis de Deus, mas se ele teve alguma posição social, ele tem ali um apoio, ele tem ali uma bajulação. Mas nós vamos falar isso aqui dentro hoje ainda, vocês vão ver como que é interessante. Olha que coisa boa para nós. Então é Jesus no nosso íntimo. É isso que vai valer. 656. Adoração coletiva é preferível à adoração individual? Os homens reunidos por uma comunhão de pensamentos e de sentimentos têm mais força para chamarem para si os bons espíritos. Ocorre o mesmo quando eles se reúnem para adorar a Deus. Não acrediteis, por isso, que a adoração particular seja menos boa, porque cada um pode adorar a Deus pensando nele. Olha, eu fico emocionado, realmente. Capítulo 18 de Mateus. Nós vamos ver Jesus ali, no versículo 20, ele vai dar uma orientação. Quando 2 ou 3 pessoas ou mais estiverem reunidas em meu nome, estarei no meio deles. O que eu falei anteriormente aqui? A reunião somos nós, todos nós. A nossa união é que vai determinar o resultado daquilo que nós estamos querendo para nós, porque nós recebemos, antes de doar, nós recebemos. Aquele que der um copo d'água em meu nome, jamais perderá seu galardão. Quem disse isso? Jesus. Então não importa a circunstância. Importa a gente assimilar realmente o bem, aquilo que nós podemos fazer de útil para alguém. Não acrediteis por isso que a adoração particular seja menos boa, porque cada um pode adorar a Deus pensando nele, independente de rótulo religioso. Pensou em Deus, fez a conexão. Fez a conexão, nós recebemos a ajuda, primeiramente dos nossos anjos da guarda. Aquele espírito que confiou para que a gente estivesse nesse corpo hoje. Nós vamos ver isso nos livros do André Luiz. Nós vamos ver isso no livro Os Mensageiros de André Luiz. Nós vamos ver isso no livro Missionários da Luz, do Chico Xavier. Nós vamos ver como se processa a reencarnação ali. A importância que nós devemos dar, principalmente pela nossa lucidez, que é uma coisa muito importante para nós. Olha como que Deus é bom para nós. Bom, e com isso concluímos o primeiro assunto, como eu disse, e o segundo assunto é a vida contemplativa, que está no terceiro livro das Leis Morais, capítulo 2, a Lei da Adoração, item 3, vida contemplativa. 657. Os homens que se abandonam à vida contemplativa, não fazendo nenhum mal e não pensando senão em Deus, têm um mérito aos seus olhos? Não. Porque se eles não fazem o mal, não fazem o bem e são inúteis. Aliás, não fazer o bem já é um mal.
Deus quer que você pense nele, mas não quer que você pense apenas nele, visto que deu ao homem deveres a cumprir sobre a terra. Aquele que se consome na meditação e na contemplação não faz nada de meritório aos olhos de Deus, posto que sua vida é toda pessoal e inútil à humanidade, e Deus lhe pedirá contas do bem que não haja feito. Olha que coisa interessante. Então, só o fato da gente ter... Nós devemos esquecer nunca uma coisa. Uma oportunidade perdida, ela jamais vai se repetir. Nós podemos ter outra, mas aquela já passou. Então, toda oportunidade que a gente tiver para fazer alguma coisa, e essa alguma coisa pode ser uma palavra, pode ser um aperto de mão, pode ser um bom dia, pode ser uma boa tarde, uma boa noite. Nós devemos aproveitar o tempo, porque o tempo é do Senhor. Isso está na Bíblia também. Então, olha que coisa interessante aqui. São inúteis, né? No livro Contos dessa e de Outra Vida, Chico Xavier, Irmão X, que é o mesmo espírito de Humberto de Campos, o anjo, o santo e o pecador. É uma história interessantíssima que eu gostaria de narrar para vocês, mas o tempo é curto. Vão no livro, e inclusive deve ter na internet, Contos dessa e de Outra Vida. Nós vamos ver lá a história de três personagens. Nós vamos ver o resultado. Então, houve canonização de alguns espíritos que sofrem no plano espiritual, porque eles não estavam em condição de ajudar ninguém, porque o sistema político, o que eu vou falar aqui é uma realidade, o sistema político, dentro das doutrinas, faz com que muitas pessoas que não tenham condição espiritual evoluída sejam levadas à condição de santos, ou então de algum que é venerado. Nós podemos ver isso até dentro do espiritismo. Aí vamos de novo, Jesus, conhece-se a árvore pelos frutos. Vamos perguntar para quem convive diariamente com uma pessoa, para ver qual o comportamento dela. Porque é muito fácil eu ser muito bonzinho dentro do centro espírita. Aqui é fácil eu ser bonzinho, falar bonito. Pergunta para minha família, vê quem convive comigo, se realmente eu faço jus àquilo que eu estou pregando. De novo, Jesus, porque me honra com os lábios se o seu coração está longe, e o pensamento. Então está dentro disso daqui, ó. Não faz nada imeritório aos olhos de Deus, posto que sua vida é toda pessoal e inútil à humanidade. Por que nós temos família? Vida e sexo. Chico Xavier, Espírito Emmanuel, ele vai falar ali da importância da família, da importância da nossa vivência em sociedade. O que Jesus fez? Jesus fugiu da sociedade? Jesus fugiu do povo? Não. Jesus era um homem do povo. Tanto é que ele diz, veio João, que não comia e não bebia, e dizia, tem demônio. Veio o Filho do Homem, ele falando dele mesmo, que come e bebe, diz aí, ó, um homem beberrão e amigo dos publicanos e pecadores. Nós devemos ser amigos de todos. Nós não devemos concordar com muita coisa. Nós devemos respeitar, porque cada um tem um limite de vida e cada um sabe aquilo que ele está fazendo. A semeadura é livre, a colheita é obrigatória. Se a gente não colher nessa, nós vamos colher em outra. Numa situação, às vezes, muito mais penosa do que nessa, porque nessa nós estamos aqui, nós estamos andando, estamos caminhando. Uma outra pode ser diferente. O Consolador, Chico Xavier Emmanuel. Questão 131. Como adquire experiência o espírito encarnado? A luta e o trabalho são tão imprescindíveis ao aperfeiçoamento do espírito, como o pão material é indispensável à manutenção do corpo físico. É trabalhando e lutando, sofrendo e aprendendo, que a alma adquire as experiências necessárias na sua marcha para a perfeição. Questão 8.4. Se um espírito no plano invisível não é realmente uma criatura santificada, como receberá as orações de seus devotos se a história do mundo canonizou? A canonização é um processo muito arrojado das ambições humanas para ser considerado perante a verdade espiritual. Olha aqui, só essa última frase aqui já resume. A canonização é um processo muito arrojado das ambições humanas, posição social, cultura,
É até importante, principalmente a cultura, mas não significa nada perante as coisas espirituais. Tem muita gente humilde que é muito mais valorosa espiritualmente do que muitos cultos. Muitas vezes a pessoa que é para demonstrar educação, principalmente em atendimentos públicos, ela é mal educada. Ela acha que está fazendo um favor para aquele que está chegando ali. Nós podemos ver isso também nas instituições. Muitas vezes a pessoa chega no centro espírita, vamos falar do centro espírita, porque nós estamos dentro do centro espírita. E a pessoa que vai atender, ele acha que ele está fazendo uma grande coisa ali, só para conversar, para dar uma atenção, para cumprimentar, para pegar na mão de uma pessoa. Ele está tendo a maior oportunidade da vida dele, como também os médiuns. O médium é alguém falido. Isso quem diz é o Guido Chico Xavier. Ele faliu em algumas encarnações. Ele se comprometeu diante do Evangelho de Jesus Cristo. E ele vem com a oportunidade de exercer a mediunidade para poder se recuperar. Ele está resgatando o passado. Mas muitas vezes ele não quer. Muitas vezes ele quer privilégio. Ele quer ser bajulado. Então, aí é que ele perde a oportunidade de fazer alguma coisa em nome de Jesus. Se o espírito no plano invisível não é realmente uma criatura santificada, como receberá as orações de seus devotos? Acabei de falar agora mesmo. Ele sofre muito. Ele vai sofrer muito. Nós temos uma história interessantíssima. Chama Leitura Mental. No livro No Mundo Maior, do Chico Xavier. Nós vamos ver um sacerdote ali. Eu já comentei isso daqui, mas é muito importante. Porque quando se ordena, diz que é o representante do Cristo na Terra. E ele seguiu rigorosamente a doutrina dele, mas ele teve alguns deslizes, como todos nós temos. Não existe santo. Os santos não se casam e não se dão em casamento. Quem falou isso? Jesus Cristo. Quer dizer, olha para vocês verem, enquanto nós estivermos tendo uma porção de formalidades aqui na Terra, nós estamos ainda muito atrasados. O casamento que ele diz ali são formalidades, porque nós podemos amar as pessoas sem exigir delas, sem querer aprisioná-las, porque o amor é livre. Quanto mais a gente dá, mais a gente recebe. Muitas vezes, a título de amor, nós escravizamos alguém. Então isso não é amor, isso é possessão. Conduta Espírita, de Valdo Vieira e André Luiz. A título de preservar o corpo doutrinário do Espiritismo ou de defender a verdade, não faltar com a compreensão espírita cristã, nem agarrar-se a conceituações radicais e inamovíveis. Quando apaixonado e desmedido, o zelo obscurece a razão. Sistematicamente, não impor ou forçar a transformação religiosa dos irmãos alheios à fé que lhe consola o coração. Toda imposição em matéria religiosa revela fanatismo. Silenciar todo impulso a polêmicas com irmãos aprisionados a caprichos de natureza religiosa. Discussão em bases de ironia e azedume. É pancadaria mental. Irmãos, não vos queixeis uns contra os outros, para que não sejais condenados. A título de defender a verdade, não faltar com a compreensão espírita cristã sem agarrar-se a conceituações radicais inamovíveis. Existe uma coisa dentro da doutrina espírita que eu fico admirado de ver, que é pureza doutrinária. Inventaram isso dentro da doutrina espírita, pureza doutrinária. As reuniões têm que ser fechadas, para a pessoa dar um passe. Tem lugar que ele demora 4 anos para ele começar a dar um passe. O espírito está derrubando a pessoa, está arrebentando a pessoa. Ela está tomando medicamentos pesados, barbitúricos, antidepressivos, remédios psiquiátricos, mas ele precisa esperar um bom tempo para ele poder receber o espírito, porque ele tem que aprender primeiro. É a função que faz o órgão. Por isso que tem fisioterapia. É o movimento, porque quando atrofia, a coisa complica. Então o médium, quando ele chega a procurar a doutrina espírita, é porque ele está no último. Isso aconteceu comigo. Eu era muito jovem, mas eu sei o que eu passei, mediunicamente falando. Então quando eu vejo um médium que está numa situação que ele está necessitado, ele precisa imediatamente começar a trabalhar. Então o que acontece? Muitas vezes a pessoa está ali, meia dúzia. Aí nós lemos aqui na terça-feira, que, aliás, foi na segunda, que a pessoa muitas vezes ele fecha, ele não deixa ninguém entrar e ele também não sai para dar lugar para ninguém.
E aí acontece tudo aquilo que nós sabemos já. Não tem mistério, não existe mistério, é a doutrina de Jesus. Você vai lá, mas para você participar de uma reunião mediúnica, olha, primeiro você tem que assistir 10, 20, 50, 2, 3 anos na reunião pública. Não existe isso daí. É a doutrina de Jesus, é a doutrina livre. Jesus veio para nós. Esse é o Espiritismo. Então é livre. Aí nós vamos ver no mesmo livro, Contos dessa e de Outra Vida. Grupo Perfeito. É o título do item 40 desse livro. Olha só, uma jovem, uma dama muito distinta, veio numa reunião mediúnica. Naquela época, recebia-se os espíritos e conversava com o povo. Lá atrás, existe isso ainda em muitos centros. O nosso aqui também, provavelmente a gente vai ter um atendimento desse um pouquinho mais para frente. Aí ela chega, ela fala que ela queria formar um grupo espírita. Mas ela queria um grupo espírita de pessoas honestas, de pessoas que não tinham nenhuma falha, que não tinham inveja, que não tinham orgulho, que não tinham egoísmo. E aí, o espírito que está atendendo ali, ela fala, será possível? Ele fala, é possível. Esse grupo existe, mas é o grupo de Nosso Senhor Jesus Cristo. Quando você estiver preparada. Então é isso aí. É o Espiritismo. Nós somos todos iguais. Não muda nada. De primeiro, precisava tirar licença da delegacia de polícia e eu cheguei a ver com o senhor Rampaz aqui de Americana a licença tirar na delegacia para poder fazer a reunião. Hoje nós somos livres. O Espiritismo está sendo pregado no mundo inteiro. Médicos, que inclusive a gente tem alguns aqui, que pregam a doutrina espírita. Não podia se falar em doutrina espírita em faculdade. Nós temos pessoas aqui evangélicas que vêm. Um amigo meu, pastor da igreja evangélica, acho que não tem homem melhor do que aquele. Ele tem o dom da cura. Então é um rótulo religioso aí. Onde se fala de Jesus, nós estamos juntos. Vamos passar para a segunda parte. No momento do passe, cada um faz o seu pedido mental. Com certeza nós vamos receber aquilo que nós estamos buscando. Durante a reunião me veio à mente a simplicidade e a humildade de Chico Xavier. Quem conheceu lá o centro dele, o Grupo Espírita da Prece, em Uberaba, é um salão que não dá metade desse daqui. E mesmo assim passavam por lá quantas pessoas? 1.000, 2.000 em cada reunião, muita gente. E a reunião ia até 3, 4, 5 horas da manhã. Mas o fato é que ele beijava a mão de cada um que ia lá. Ele atendia a todos e beijava a mão de cada um. E dizem que ele ficava até, sangrava os lábios dele, de tanto ele pegar a mão da pessoa e beijar. Daí um dia tinha um repórter lá, olhando isso, perguntou a ele, Chico, por que você beija a mão de cada um? Ele falou assim, é porque eu não consigo abaixar e beijar os pés. É para pensar, né? Mas aí eu lembro do Chico Xavier, quando ele dava alguma coisinha, a turma falava se ele ia mudar o mundo. Ele falava, não vou mudar o mundo, mas eu vou fazer alguma coisa. Uma gota d'água não apaga um incêndio, mas ajuda. Então, Chico Xavier. E uma senhora perguntou para mim se é verdade que Jesus falou que os santos não se casam, não se dão em casamento. É verdade, mas a circunstância é que nós devemos entender. Aquele povo queria sempre pegar Jesus em contradição. Aí eles disseram o seguinte, na lei de Moisés, vai para vocês verem como que a mulher é privilegiada. Se morresse o marido, ela era obrigada a casar com o cunhado. Eles vêm falar para Jesus o seguinte, uma mulher, ela ficou viúva 7 vezes. Olha que privilégio. Ela casou com 7, porque era em 7 irmãos, e com quem ela ia ficar no plano espiritual, né? Para pegar Jesus. Aí Jesus falou, os santos não se casam e não se dão em casamento. Matou a charada ali. Deus nos abençoe. Muito obrigado por tudo.